SAF bilionária no Corinthians, Hulk com futuro indefinido no Atlético Mineiro, mercado europeu se mexendo e LeBron James parecendo vinho, cada vez melhor. Planeta News começa agora. Planeta News, sua informação rápida, direta e moderna. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Planeta Esporte Oficial. Eu sou o Caio e hoje eu quero falar com vocês sobre algumas notícias que impactaram o mercado, que impactaram o mundo do futebol e, claro, do basquete nesses últimos dias. E a primeira é sobre a Safiel, que foi apresentou, na verdade, uma nova proposta para o time do Corinthians, para o presidente Omar Stabile, tá? E ó, antes de eu começar, não é porque eu sou corintiano que vou falar só sobre Corinthians, tá? Então, assim, tem duas matérias do Corinthians, mas eu prometo que são importantes, tá? Vamos lá. O que aconteceu? A Safiel, o projeto Safiel, fez uma nova proposta para a diretoria do Corinthians, que se comprometeu a quitar as suas dívidas essas imediatas do clube, que são, em até 6 meses, pagar o estádio e o transfer ban que o Corinthians tem com o Santos Laguna, envolvendo o nome de Félix Torres, que foi contratado, o zagueiro equatoriano. Mas por que isso é importante? A proposta ela envolve o pagamento, igual eu mencionei, de 550 milhões de reais da Neoquímica Arena em até 6 meses e 35 milhões de reais ao Santos Laguna, dívida essa que gerou o transfer ban. E ó, vale lembrar que por conta do pagamento adiantado no CNRD e também da quitação da dívida com o Matias Rojas, que o Corinthians detinha essa dívida também, e por conta dela que o Corinthians sofreu o transfer ban na FIFA, uma das, o Corinthians basicamente ele já se livrou do transfer ban. Principalmente o transfer ban imposto pela CBF, porque a própria CBF falou, beleza, vocês pagaram, mas pagaram atrasado, e não foi uma e não foi duas. Então o Corinthians, então a CBF falou, para que vocês tenham a quitação do transfer ban, paguem em dia. Não me interessa se vocês pagaram ou não pagaram, paguem em dia. E o Corinthians foi lá e pagou em dia. Pagou até adiantado dessa vez. Uma das parcelas envolvia a Ranieri, que foi comprado do Cuiabá, que o presidente do Cristiano Dresch, do Cuiabá, vive falando na mídia sobre a questão do Corinthians de não pagamento do jogador, tá? E a consequência imediata é que, se o Corinthians assinar o memorando de entendimento, o transfer ban pode cair rapidamente, coisa que já está acontecendo, e o clube ganha aquele fôlego financeiro. Já o contexto essencial disso tudo é, o dinheiro entra como adiantamento, tá? Vira ações se a SAF for aprovada. Ou vem aí o pulo do gato. O Corinthians vai precisar devolver esse dinheiro se a SAF não for aprovada, que a aprovação ainda depende de mudanças no estatuto e aval de conselheiros e sócios. Existe todo um processo sobre a Safiel que, se parte dos conselheiros aceitar, não vai precisar ter uma votação dos sócios e aí o Corinthians vira como uma SAF. Coisa essa que o Corinthians ele basicamente já é por conta dos contratos que o antigo presidente, o Duílio, assinou antes do final do seu mandato com a Caixa, que basicamente, falando a grosso modo, deixa o Corinthians deixa a Caixa, na verdade, sendo dona do Corinthians. Basicamente é isso a questão da notícia da Safiel. Fala aí, torcida, fala aí, fiel. Deixa nos comentários aqui embaixo o que você acha sobre isso. Você aceita? Não aceita? Qual é a sua opinião sobre isso, tá? E a gente continua no Corinthians porque, vamos lá, o Corinthians ainda tecnicamente está com um transfer ban tanto da CBF quanto da FIFA. Ponto. Mas tem um certo zagueiro brasileiro chamado Gabriel Paulista que ele rescindiu seu contrato com o Besiktas, postou essa foto e ainda tem a notícia de que ele simplesmente largou mão do dinheiro que o Besiktas tinha para dar para ele. E por isso
uma rápida ação do novo diretor de futebol, do novo manager, do novo gerente de equipe do Corinthians, o Marcelo Paz, o Corinthians fechou a contratação de Gabriel. Mas por que isso é importante? A contratação depende, obviamente, da quitação da dívida com o Santos Laguna para derrubar o transfer ban, e a consequência imediata é que o clube deve pagar 6,2 milhões de dólares à vista nos próximos dias para regularizar a situação. Vale lembrar que o Gabriel Paulista, ele é corintiano, tá? Desde sempre ele deixou claro que ele é corintiano, inclusive a foto que ele postou em suas redes sociais falando que ele estava a caminho para o Brasil é com a camiseta do Corinthians, e por isso Gabriel Paulista deve assinar o contrato por 2 temporadas com o Corinthians, e o Alvinegro vai ficar com 90% dos direitos econômicos dele. A próxima notícia é que Hulk não renova e deixa o Atlético Mineiro no fim do contrato. É isso mesmo. O que aconteceu, tá? O staff do Hulk informou que não exercerá a cláusula de renovação automática com o Galo. O que isso é? Essa novela já vem se desenrolando há alguns dias, tá? Algumas semanas. E acontece que é o seguinte, o camisa 7, ele é o principal ídolo recente do clube e pode assinar um pré-contrato com outro time a partir de julho. E a consequência imediata disso é que o Galo, o Hulk e o Fluminense já estão basicamente pré-acertados. O Galo não quer liberar, ele já deixou claro, já tendo uma proposta de renovação que envolvia ações da SAF do Atlético Mineiro, uma estátua e um documentário, fora aumento de salário, claro. E a questão é que o salário oferecido pelo Fluminense é maior pelo Hulk. Então, assim, o Hulk ele se sentiu desvalorizado esportivamente, porque já vem num atrito desde o final da temporada passada com o treinador Sampaoli. Então, basicamente, ele entendeu que o seu ciclo no Atlético Mineiro se encerrou. E ele rejeitou a proposta nessas ações comerciais como documentário, status e participações na SAF, igual eu comentei. E aí, torcedor, você acha que essa novela se desenrola um pouco mais, ou ela vai ser fechada a partir de julho com um pré-contrato que o Hulk pode assinar e deve assinar com o Fluminense? Você acha que o Galo vai sair perdendo disso aí, ou vai tentar pelo menos tirar um troquinho, tá? E agora a gente vai para o impacto imediato dessas notícias, que é a SAF do Corinthians é o tema mais impactante que rolou ontem. Resumindo, a SAFiela prometeu quitar as dívidas do Corinthians envolvendo a Arena Corinthians, a Neoquímica Arena, em até 6 meses, e separar o clube social da operação esportiva, que é o que acontece com todas as SAFs. SAF do Botafogo, a SAF do Bahia, a SAF do Cuiabá, a SAF de todos os clubes brasileiros. Separa o social do esportivo. E agora, com o clube já podendo sair do transfer ban, e ganharia um poder imediato de investimento e para iniciar essa nova temporada que começa agora na próxima semana com o Campeonato Paulista, e logo depois vem a Supercopa do Brasil. Para decidir se o Corinthians vai assinar ou não, vai depender a questão da auditoria e também da assinatura do memorando, tá? Se aprovada, a SAF pode captar entre 1,6 e 2,5 bilhões de reais, que vai mudar completamente o futuro financeiro do Corinthians. E aí? Vai ou não vai? Vai ou não vai? E a gente segue falando principalmente sobre algumas notícias rápidas. O anúncio oficial do Gabriel Paulista deve acontecer em breve, tá? O mercado se movimentando com a questão do Hulk. Tem também uma outra movimentação europeia, que eu estou falando de Thiago Almada, o jogador que fez com que o Botafogo sofresse o transfer ban do Atlanta United. Ele está não livre no mercado, mas ele está para o mercado. Ou seja, o Atlético de Madrid enxergou que toda a situação, todas as posições que o atleta joga já estão cheias. E por isso, coloca o atleta para o mercado por um valor de 20 milhões de dólares.
E aí, será que vai? Será que não vai? E o Real Madrid e o Atlético de Madrid vão definir a vaga para a final da Supercopa na Arábia Saudita. E o Xabi Alonso deu uma entrevista falando que o Vini Júnior é super importante para o projeto do clube, para o seu projeto ali. E a última notícia é que o papai LeBron, sim, o The King, completou 41 anos recentemente e, segundo o Luka Doncic, os dois estão em sintonia, que é até incrível ver como o LeBron joga mesmo em uma idade tão avançada. É igual eu falei no começo do vídeo, papai LeBron parece muito como um vinho. Quanto mais velho, melhor. Eu vou ficando por aqui. Planeta News. Até a próxima. Tchau.